Então no ar a palavra de Deus que permanece para sempre. E a Bíblia é a verdade de todas as coisas, mas precisamos do conhecimento e sabedoria de Deus. A Bíblia ela é usada de muitas maneiras e a palavra de Deus não está no conhecimento que os pastores e bispos têm ensinado, né? Para que as pessoas possam viver. Vamos à palavra de Deus, que a Bíblia diz que Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, no caso. Livro de Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo 1, mas quero observar a leitura que tem em cima, né? O tema que diz: os deveres dos servos. Diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, né? Já houve uma preocupação do próprio Deus em enviar Jesus Cristo para dar salvação a todos aqueles que não tinham salvação. Morreu na cruz e fez o último sacrifício de morrer na cruz e morreu para a salvação, a libertação dos espíritos que estavam condenados nas trevas do lugar chamado Hades, levando a todos esses espíritos a Deus e fazendo a cada uma pessoa uma só carne e em um só espírito, né? E essa mensagem aqui, que aqui está escrita, está direcionada àquelas pessoas que não a receberam, né? Está direcionada àquelas pessoas que não receberam essas palavras, Jesus como libertador, que não receberam Jesus como salvador, que prefere fazer a sua própria obra. Prefere a monte, prefere a templo, prefere a dar dízimo, a fazer sacrifícios, prefere a buscar Deus no monte, no Rio Jordão, em outro lugar, quando a Bíblia diz que Deus habita em nós, que nós já somos o templo e morada do seu Espírito. Não precisamos buscar Ele no monte, não precisamos buscar Ele no Rio Jordão, não precisamos também buscar Ele em nenhum templo, porque a Bíblia diz que Ele já está em nós. Mas, por escolha de qualquer, porque já estamos libertos, podemos escolher Deus ou homens,
diz que essas pessoas que rejeitam Deus como seu Salvador, que adoram o pastor, que adoram o bispo, que adoram o missionário, que estão buscando dar dízimo, que estão buscando dar oferta, para que possam receber sua própria salvação dessas obras, desses trabalhos que eles acham que estão fazendo. Aí vai dizer, façam, só não coloque Deus, né? Façam, honre, dê glória a seu pastor, a senhores, a seu bispo, a seu apóstolo. Para o quê? Para que o nome de Deus, para não dizer que foi Deus, para que não venha a ser blasfemado o nome de Deus, né? E o versículo 2 diz, os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exortar. O versículo 3 diz, se alguém ensinar alguma outra doutrina, né, e não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questão e contendas de palavras das quais nasce invejas, porfia, blasfema, ruins suspeitas. Ainda diz aqui, tu suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, né? Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, disse o Senhor, né? Versículo 5, puxou até essa base. Então, se vemos que as pessoas têm esses ensinamentos, que não batem com a lei de Moisés, que não batem com o ensino de Jesus, mas puxa para a lei de Moisés, a palavra de Deus diz, afasta deles. Ministério que cobra dízimo, ministério que está adorando em manto, ministério que está fazendo campanha de vara de Arão, de cajado de Moisés, ministério que está cobrando para pregar, ministério que está construindo o templo para chamar a casa de Deus, ministério que está pronto a cobrar, pedir casa, carro, dinheiro dos seus servos. O ensinamento da palavra de Deus é que as pessoas que são atingidas por esses roubos, por essas ignorâncias, afaste-se, deixe essas igrejas vazias, esses templos sem ninguém. O versículo 6 diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque
nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada pudemos levar dele, né? Então veja, que diferença faz de uma pessoa rica, dono de loja, dono de fazenda, dono de empresas, e um pobre peregrino que não tem nada, que mora debaixo da ponte. Os dois mortos. Quem é mais rico? Né? Certo que o rico vai estar dentro de um caixão de ouro, da vez dinheiro na cabeceira do caixão, mas vai se acabar igualmente o próprio pobre. Então não há diferença um pobre que mora debaixo da ponte para um rico que é dono do mundo todo, os dois mortos. Os dois mortos é todos dois igual. Todos dois é conhecido como defunto. Todos dois vão ser comidos pelo chão. Todos dois vão desaparecer. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas, lascivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o versículo 10 aproxima mais uma verdade. O que é que faz esses ministérios não pegar a Bíblia para ensinar a verdade do Evangelho? Dinheiro. Porque a Bíblia não é um fruto para ganhar dinheiro. Não é um livro milionário. A Bíblia é um livro pobre. É um livro de humildade, para que as pessoas vejam a fome dos outros e sirvam e alimentem. E assim, aqueles que têm muito, dê para aqueles que não têm nada. Tenha nos seus corações que essa vida carnal acaba aqui. Então você pode ser rico, milionário, mas você morto é igual a uma pessoa pobre que não tem nada. Os dois são defuntos, os dois é comida do chão. Os dois vão desaparecer e vão ser esquecidos. Tanto o rico como o que mora debaixo da ponte. Portanto, o que eu cansei da palavra de Deus é que devemos aproveitar o nosso muito para ajudar aqueles que nada têm, para que todos prossigam. Vimos isso no Atos dos Apóstolos, ali onde aquelas pessoas que tinham muito vendiam suas fazendas, entregavam na mão dos apóstolos para que todos se tornassem igual, podendo comer, podendo beber, podendo vestir, e assim viveram até o último dia das vidas deles, sem nenhum orgulho, sem nenhuma escravidão. E o versículo 11 diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade,
a fé, a caridade, a ciência e mansidão, viu? Esse é o conselho da palavra de Deus. Não é para ser brabo não, ignorante não, valente não. Não é para trancar não, por faminto não. É para o que tem muito, dividir com o que tem pouco. E não é isso que a gente vê no Evangelho que diz que está pregando no Brasil. É muito importante, porque a Bíblia, ela nos abre os entendimentos. E o que é que faz as pessoas ser escravas desses homens gananciosos? Esse nome que eles chamam de diabo. Ele diz que o diabo vem buscar a igreja que não está contribuindo com eles. Se a igreja não dá dízimo, se a igreja não dá oferta, se a igreja não participa de nenhuma reunião deles, é escravizada por eles e tem essa praga, né? De dizer que aquela pessoa vai ser arrebatada pelo diabo. E eles que são recebedores, que são cobradores, que são escravadores, vão ser levados por Deus. E esse livro tem feito com que muitos que se dizem pastores, bispos e missionários, estejam milionários, ricos. Versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Manda-te diante de Deus que todas as coisas vivifique e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Que guarde este mandamento sem macular e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito triste, né? Quando a gente vai nas Escrituras, que vê as palavras de consolo, as palavras de vida, umas palavras de reforço, umas palavras de fortaleza. Quando você chega nos templos, você vê palavra de morte, palavra de crime, palavra de ódio, palavra de ganância. Traga seu carro, traga sua casa, traga seu dízimo, traga sua oferta, porque senão você não é abençoado. E quando a gente chega na Bíblia Sagrada, a coisa é diferente.
porque o livro de Atos, o livro de Atos 17, né? Atos 17, no versículo 24, não tem nada a ver. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Essas palavras aqui não proíbem construir templo. Pode construir templo, pastor. Pode construir templo, bispo. Aqui só está dizendo que Deus não habita nesses templos. Aqui só está dizendo para vocês não dizer que os templos é casa de Deus. Ele vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então eu não sou contra a construção dos templos. Eu sou contra a fala criminosa de dizer que as pessoas só estão salvas se irem para a casa de Deus. A casa de Deus, na boca de vocês, é esses templos. Que é onde vocês cobram dízimo, onde vocês cobram oferta, onde vocês fazem política, onde vocês xingam o macumbeiro, a prostituta. É isso que é errado. O que é que eu concordo que nesses templos que vocês façam tivesse amor, tivesse professor, tivesse ensino bíblico da palavra de Deus. 5 dias por semana, aula da palavra de Deus. Mostrar para as pessoas entenderem que já são salvos, para as pessoas entenderem que já são abençoados, para as pessoas entenderem que nenhuma condenação há. Na lei de Moisés havia todas as condenações. Mas agora na graça, todos somos livres. O livro de Paulo, lá no Romanos, capítulo 8, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que fazia a lei do pecado? Quem era pecador? Os judeus, aqueles que eram filhos de Jacó, aqueles que guardavam os mandamentos, aqueles que eram escolhidos de Deus. Os filhos de Jacó, os filhos de as tribos, né? Levi, Simeão, Judá, os Rubenitas, pessoal que era irmão que viveu debaixo da lei do pecado. A Bíblia dizia que quando eles tropeçavam, erravam, e um só ponto era culpado de todos, eles eram castigados, eles pagavam o preço. Então Cristo morrendo e ressuscitando dá liberdade para que essas pessoas sejam livres e que agora não carreguem mais o fardo do pecado e que agora eles possam andar livremente, trabalhar, comer e ajudar e se divertir sem nenhum crime, sem nenhuma culpa, né? Porque todas as culpas, todos os pecados, todas as suas transgressões foram destruídas na morte de Jesus e ele ressuscitou para a libertação
de todas essas pessoas, para que haja amor e graça no Espírito Santo e não mais na lei de Moisés. Então, o livro de Romanos, seu versículo ainda 17, 25, diz: nem tampouco é servido por mãos de homem. Como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inspiração e todas as coisas. Como é que um pastor diz que tem que passar por a mão dele, pela oração dele, pelo batismo nas águas dele, pelo o dízimo, ser dizimista, ser ofertador, ser adorador daquele templo de pedra, comer Páscoa e fazer todo tipo de campanha se quiser salvação? Como é que fica isso? Se isso vale a Bíblia, não vale. Quem vale é a conversa do pastor. Diz, olha, nem tampouco é servido por mão de homem. Se eu for paramante, claro que eu estou indo servir a Deus. E Deus não quer. Eu vou servir a uma pessoa que não quer ser servido por mim. Ele não quer ser servido por mão de homem. Né? Quando os pastores dizem, traga dízimo para Deus poder abençoar, Deus não, abençoei de graça. Eu abençoei por amor. Eu abençoei por misericórdia. Né? Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitasse de alguma coisa, como se fosse molé, né? Ficasse mendigando, como se Deus fosse um pobre coitado, que só comesse quando eu desse dízimo, que só bebesse quando eu desse oferta, que só vivesse a minhas custas. Se eu não desse, Deus passava mal. Está dizendo isso. Não, ele não precisa. Ele não quer, ele tem. Ele não precisa. Né? Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inspiração e todas as coisas. Não precisa eu dar dízimo a ele, não precisa dar oferta a ele, não precisa dar dinheiro a ele, não precisa eu ir para o templo adorar ele, que ele não quer ser adorado, que ele não quer receber dízimo meu, que ele não quer carro meu, que ele não quer moto minha, que ele não quer casa minha. E os pastores dizem que é tudo para dar para ele, sem ele querer. Aí por causa que ele não quer, os pastores têm a conta bancária, jogam na conta bancária, já tem fazenda, já compra fazenda, já compra carro novo, porque ele não quer, e as pessoas que dão, acreditando que deu para Deus. Né? Versículo 26 diz, e de um só fez toda a geração dos anos para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados
e os limites da sua habitação. A gente vê o poder de Deus. Não existia homem na terra. Deus cria um homem só e desse homem só fez com que gerasse esta multidão que hoje existe no mundo de um homem só. Será que foi com a ajuda desse homem, ele fez esse homem? E depois esse homem foi trabalhar e ficava dando dízimo para Deus? Ficava dando oferta para Deus? E Deus ficou rico e construiu muitos e muitos homens? Não, Senhor. Ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa de meu carro, ele não precisa de minha casa, ele não precisa de nada quanto é meu. Mas quer ajudar Deus? Vai no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25, a partir do 30, versículo 30, capítulo 25, a partir do versículo 34, e você vai ver como é que ajuda a Deus. Devia os pastores estarem fazendo isso. Mas, infelizmente, eles não querem ajudar. Eles querem destruir. Mateus 25, 34. Então, é 34, aqui atrás ainda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque tive desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estive nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Eu vou aqui, veio do 34 ao 36, para abrir entendimento aqui. Veja o que devia os pastores que estão cobrando dízimo estar fazendo. Fazer casa para os desobrigados é um mandamento de Deus. Dar emprego ou ofertar para quem não tem nada é um mandamento de Deus. Para que eles possam viver uma vida boa, uma vida de fortaleza, de alimento, né? Para que eles possam alimentar, para que eles possam comer, para que eles possam beber, para que eles possam manter a sua vida carnal com segurança. Que aqui esse mandamento pede para o mais fraco ter casa, o mais rico dá casa, o mais rico dá comida, o mais rico dá água, o mais rico dá médico. Você não vê isso nesses pastores? Cadê os conjuntos de casa dos pastores? Cadê os assentamentos
de casa que os pastores doaram para as pessoas? Cadê os hospitais que os pastores construíram para manter as pessoas enfermas curadas? É triste, mas dá para meditar e ver por que não tem isso. Né? Mas construir um templo para caber 10.000 pessoas, eles constroem. Assentado e, se possível for, até no ar-condicionado. Por quê? Vai gerar o dobro daquele dinheiro que eles gastou ali. Quer dizer, em vez da Bíblia ser um livro de escola, de ensinamento para a vida das pessoas, é um livro de lucro, é um livro de enriquecimento, é um livro que dá certo ficar mentindo para que essas contas bancárias estejam cheias. Mas as pessoas estão inocentes, enganadas, sem entender nada, porque não tem ensinamento, não tem professor. Os que moram de aluguel não pagam, porque eu vi pastor aqui no YouTube dizendo que as pessoas que moram de aluguel devem dar o aluguel a eles, que é para eles orar, que é para eles terem a casa deles próprios, mas nunca constrói. Como é que eles vão ter a casa própria? Eles vão ter ser jogados da casa para fora, porque não pagam o aluguel, dá o dinheiro aos pastores, os pastores não faz a casa porque vão orar, não sei para quem dá, e acontece que o dono da casa vai jogar aquela pessoa para fora. Então, quem são esses pastores dessa qualidade? Mateus capítulo 15, abre os olhos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Tem que ter cuidado com esses pastores. Tem que ter cuidado com esses bispos. Porque senão ele leva o dinheiro das pessoas todo, e as pessoas nem é curada, e as pessoas nem é salva, e as pessoas nem são abençoadas, e as pessoas passam a vida toda enganada. Porque esses pastores não amaldiçoam ninguém, esses pastores não abençoam ninguém, esses pastores não fazem casa de ninguém, esses pastores não curam a doença, porque eles não têm hospitais, eles não têm escola para as pessoas aprender. O que eles têm é as mãos, para estar com a mão na cabeça das pessoas, obrigando Jesus a curar, quando Jesus já curou, quando Jesus abençoar, quando Jesus já abençoou. Nada que não tem nem como pensar nisso aí. Isso aí é por ganância. Né? Versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Mas qual é o que entra? O que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Tem algum crente? Tem algum pastor? Tem algum bispo? Tem algum apóstolo? Tem algum missionário? Tem algum outro ensinador fazendo a vontade do Pai de Jesus que está no céu? Traga seu carro, traga seu dízimo, traga sua oferta, vai adorar no monte, vai para a casa de Deus, que é o templo deles. É a vontade do Pai de Jesus que está no céu?
É só ler a Bíblia. Não é a vontade do Pai que está no céu. A vontade do Pai de Jesus que está no céu é que o mais rico dê para o mais pobre, dê casa, dê dinheiro, dê carro, dê moto, dê tudo quanto esse mundo possui. Se você tem demais, divide com quem não tem nada. Essa é a vontade do Pai de Jesus que está no céu, que não está sendo realizada por esses pastores, não está sendo realizada por esses bispos, não está sendo realizada, pode ter sido realizada pelos crentes, que estão pegando, se juntando muito e dando para quem é rico. Porque juntar todo mundo para dar para quem já tem tudo, o cara vai dar para o apóstolo, vai dar para o bispo, vai dar para o pastor, que já é dono do avião, já é dono de carro. Está fazendo o quê? A Bíblia está mandando dar a quem não tem. A quem não tem. Aí o versículo 22. Muitos me dirão. Versículo 22 do 27, né? 22 do 7 de Mateus, diz assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tudo errado. Certo? Tudo errado. Qual é a preocupação de um pastor, de um bispo, de um apóstolo fazendo isso aqui? Por que não está abrindo escola? Como é que fica pelo mundo com a mão na cabeça das pessoas, expulsando demônio, curando enfermo e ressuscitando mortos? Não era melhor se estivesse fazendo colégio? Não era melhor se estivesse dando caderno, dando lápis? Não era melhor se estivesse permitindo que as pessoas estudassem? Por que está expulsando demônio, curando enfermo, ressuscitando mortos, de pessoas que não sabem nem ler? Tem pessoas que não sabem fazer nem o nome. E os pastores, em vez de abrir oportunidade para que essas pessoas estudem, para que essas pessoas tenham uma oportunidade que não tiveram quando era criança, de saber fazer o nome, de saber escrever, de saber ler, está expulsando demônio, está curando enfermo, está ressuscitando mortos. É Deus, é? Isso foi permitido por Deus para Jesus. E Jesus permitiu aos apóstolos. Não é permitido para hoje, para o hoje de hoje. Por quê? Isso demorava pouco. Na morte de Jesus, os demônios seriam destruídos. O diabo também. O diabo não era para sempre. Quando vamos olhar o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, diz que Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagava a cabeça dele, mas ele só tinha poder de morder no calcanhar. Tudo bem, morde no calcanhar de Jesus. Jesus bota um remedinho. Ele mordeu no calcanhar de Jesus. Era envenenado e Jesus morreu. Mas Jesus ressuscitou. Né? E ele foi esmagado. Foi destruído. O diabo não existe. Morder no calcanhar significa trair. Ele vendeu Jesus. O diabo vendeu Jesus. Pegou o dinheiro, 30 moedas de prata. Mataram Jesus. Mas Jesus o ressuscitou. Esmagou a cabeça
E ele não existe. Como é que eu fico hoje expulsando demônio? O livro de Judas, como saiu uma página, lá no versículo 6, diz que eles ficaram presos, acorrentados, os demônios, até aquele grande dia. Qual é o grande dia? O dia que pregaram Jesus na cruz. O dia que Jesus ressuscitou. Foi destruído. Por que os pastores hoje estão expulsando o demônio? Por que os pastores hoje estão curando enfermos? Por que os pastores hoje estão expulsando mortos? Em vez de estar construindo escola, em vez de estar construindo creche, em vez de estar construindo hospitais. Porque precisa de hospitais para... Tem muita gente no mundo. Essas perguntas que não se calam. Por que os pastores não estão prontos para abençoar as pessoas com a bênção dessa terra? Que ficam buscando bênção do céu. Eu vou orar em você e você vai receber o carro. Eu vou orar em você e você vai receber a casa. Eu vou orar em você e você vai receber o emprego. Eu vou orar em você e você vai ser o maior milionário do mundo. Quantas pessoas colocam uma fé dessa, fingida, uma fé mentirosa, que as pessoas morrem trabalhando, sustentando esse povo e não realizam os seus sonhos. Por quê? Tem que acontecer isso por a boca de pessoas que devia estar abençoando com o bem dessa terra. Com o bem dessa terra. Porque nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais e espirituais. Precisamos ser abençoados com esse bem dessas terras. Apesar de ser tudo nosso, existem danos. Porque há dinheiro e por causa do dinheiro tem que comprar, tem que vender. Cadê? Por que os pastores, em vez de estar abençoando com as bênçãos que vai matar a fome, está abençoando com bênção que vai dar tristeza? Porque dizer que a pessoa vai para o inferno é uma bênção que dá tristeza. 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras é semelhante minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre rocha, sobre pedra. Né? Não as palavras, expulsar demônio, vou curar enfermo, isso aí é casa sobre areia. Não cresce, não enrica ninguém, não muda a vida de ninguém. E é essa as minhas palavras desse horário, desse meu dia. Que as pessoas tenham mais no seu coração o desejo de conhecer mais a verdade e sair de ser guiado, deixar de ser guiado por estes homens chamados pastor, chamado bispo, chamado apóstolos, que eles não alimentam ninguém. Eles querem é dinheiro, eles querem é carro, eles querem é moto, eles querem é avião. Mas cadê a construção desses homens? Cadê o amor destes homens? Cadê a caridade destes homens? Não tem. Essas são as minhas palavras desse momento. Quem gostar do vídeo, participa, né? O canal Leude Nascimento. Pode também digitar Irmão Leude,
que vai também para o canal. Se inscreve no canal para que possamos ter uma vida sossegada em Cristo Jesus, em nome de Jesus.